E eu também entendo o presidente Donald Trump. É difícil um cidadão deste mundo resistir ao charme de Luiz Inácio. Então, bastante 36 segundos. Eu concordo em parte com o senador Randolfo Rodrigues. A atuação de falsos patriotas nos Estados Unidos contra os interesses brasileiros. Eu concordo mais uma vez em parte com o senador. Patrimônio dos brasileiros, pertence aos brasileiros e nenhuma nação pode aqui interferir. Bem-vindos, boa noite, senadores. Queria começar pelo senador Seifi. Senador, elogios entre Lula e Trump durante essa viagem dificultam o PL da anistia, aquele tão defendido pelos senhores? Bem-vindo. Eu vejo que os assuntos não se cruzam. Essa atitude, infelizmente, teve que partir do presidente Trump para que o presidente Lula buscasse um encontro. E isso é benéfico para o Brasil, para os brasileiros. Independente de partido, independente de ideologia, nós precisamos resolver a questão do tarifaço. Vários países foram tarifados, inclusive Índia, China, Canadá, México, vários países europeus, a própria União Europeia, e todos foram ao encontro de Donald Trump. Dessa vez não, Donald Trump deu um sinal de grandeza e chamou o Lula para conversar, que até então só mandava-se cartas para os Estados Unidos. E eu acho que com o potencial e a necessidade das exportações brasileiras para os Estados Unidos não se resolve com carta. Se alguém tarifa você em 50% e inviabiliza vários negócios, inclusive no meu estado de Santa Catarina, muitos negócios inviabilizados e muitos produtores, indústrias desesperados, eu acho que cabe àquele que vende, o vendedor, procurar o seu cliente, como foi na comitiva da China, como foi a comitiva do Japão, que ficou, inclusive, pertinho da Casa Branca. Eu vi uma reportagem, se eu não me engano, aqui na própria CNN, fizeram ali um verdadeiro piquete, esperando que o Donald Trump o chamasse devido à necessidade de venda do Japão aos Estados Unidos, que a tarifa também viabilizaria. Então, independente se foi, independente de ter sido o convite do presidente Trump, que ele mostra a grandeza com essa atitude, eu quero torcer e torço para que isso dê bons resultados, não especificamente para a questão política, mas sim para a questão comercial, que é tão importante para os brasileiros. Quando o empresário brasileiro é tarifado, as empresas brasileiras são tarifadas, quem perde não é o Randolph, não é o Jorge Seifi, não é o Lula, não é o Trump. São aqueles que, acima de tudo, empregam no Brasil, produzem no Brasil, pagam impostos, cumprem com seus compromissos com o país, e isso prejudica sobremaneira. Por exemplo, em Santa Catarina, Juliana, várias empresas tiveram que dar férias coletivas e já se fala, inclusive, em demissões, porque eram empresas que trabalhavam exclusivamente para vender aos Estados Unidos da América. Por exemplo, a WEG, que é uma grande indústria, produz até motores para foguetes, era um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Indústria de autopeças, Joinville, em Santa Catarina de uma forma geral, indústria moveleira, enfim, vários setores do meu estado, o próprio agronegócio, suínos, aves, foram deveras prejudicadas com o tarifaço. Que bom que houve essa interlocução por parte não por procura do Brasil, infelizmente, mas por uma atitude de nobreza de Donald Trump, e eu espero que esse encontro aconteça e que saiam bons frutos. E quando eu falo de bons frutos, falando especificamente da redução dessas tarifas. Quem sabe podemos sonhar até em zerar essas tarifas. Então, eu não vejo que a questão da anistia, que o presidente Trump já deu 4 ou 5 declarações dizendo que realmente é uma perseguição política contra Bolsonaro e contra a direita brasileira, que os assuntos se cruzem. Eu vejo de forma comercial e não de forma política. Senador Randolph, esses assuntos se cruzam. Como pode ficar o PL da anistia depois dessa interação entre o presidente brasileiro e o americano? Bem-vindo. Juliana, muito obrigado pelo convite, a você, a todos os telespectadores da CNN, meu caríssimo colega Jorge Seifi, meus cumprimentos. Eu parto do último trecho do que o meu colega aqui destacou. Realmente, o presidente norte-americano, algumas vezes, já citou o processo em curso aqui no Brasil para aplicar as tarifas contra o Brasil. Essa é uma premissa que os assuntos, lamentavelmente, eu digo isso, lamentavelmente se cruzam. Porque o que nós assistimos nesse processo todo foi uma agressão externa contra o nosso país. Não é razoável na relação entre nações unilateralmente e não é razoável na relação dos Estados Unidos com o Brasil, que tem mais de 200 anos, data da nossa independência. Os Estados Unidos foram um dos primeiros países que nos reconheceram como nação independente. Não é razoável, em toda essa trajetória, ter tido algum tipo de agressão como esse que teve. A ação contra o Brasil foi, primeiro, arquitetada, articulada por uma carta que partiu do governo dos Estados Unidos da América.
E é importante dizer que essa carta, e aí concordo com o meu colega, teve motivação de brasileiros, isso que é o mais absurdo. Teve motivação de parlamentares brasileiros que estão lá atuando com o governo dos Estados Unidos, com a Casa Branca, contra os interesses do nosso país, contra, Jorge, os interesses que você acabou de dizer, da indústria catarinense, dos exportadores catarinenses e dos exportadores de todo o Brasil. Eu quero recuperar aqui um trecho do começo de toda essa confusão, que foi a carta enviada pelo presidente Donald Trump em julho aqui para o Brasil. No último trecho da carta foi dito o seguinte: é uma vergonha internacional que está acontecendo, esse julgamento não deveria estar ocorrendo e é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Ora, o que o presidente Lula disse e sempre tem dito, e a mão do Brasil sempre tem estado estendida para a negociação e para o diálogo. Nós encaminhamos manifestação antes mesmo dessa carta norte-americana em julho. Em maio encaminhamos manifestação dizendo que queríamos negociar com o governo norte-americano sobre as tarifas. O que o presidente Lula tem dito é que não negocia a nossa soberania. E convenhamos, podem concordar ou podem discordar da justiça brasileira. Isso é direito. Podem concordar ou podem discordar do Supremo Tribunal Federal. Isso é direito. Mas a atuação da Suprema Corte brasileira em um processo judicial é expressão da nossa soberania. Eu tenho certeza que o governo norte-americano não gostaria, não aceitaria e repudiaria, assim como qualquer governo do mundo não aceitaria e repudiaria, se o governo brasileiro dissesse que o que estava ocorrendo no seu país era uma vergonha internacional e que o julgamento teria que acabar imediatamente. Isso é ato interno nosso. Nós resolvemos, nós debatemos no Congresso Nacional, nós debatemos em quaisquer instâncias que forem necessárias para debater, mas isso é questão interna do Brasil. E o que o presidente Lula tem dito em várias vezes, em vários momentos, é que, olha, queremos debater a relação comercial, queremos debater as tarifas, é inclusive direito dos Estados Unidos aplicar tarifas contra quem quer que seja, e é direito nós argumentarmos o que nós temos para que essas tarifas sejam reduzidas ou sejam suspensas. Mas o que nós não aceitamos é debater sobre a nossa democracia e sobre o funcionamento das instituições nacionais. As instituições nacionais são patrimônio dos brasileiros, pertencem aos brasileiros, e nenhuma nação pode aqui interferir. Sobretudo quando tem falsamente a atuação de falsos patriotas nos Estados Unidos contra os interesses brasileiros, inclusive um deputado federal. Senador Seif, vou passar o tempo para a resposta do senhor. Queria acrescentar mais um ponto. O que esse aceno de Trump a Lula, essa interação, significa para a direita e para a esquerda aqui no Brasil? Eu quero discordar de alguns pontos do senador Randolph no seguinte sentido. Se um deputado federal tem a força de comandar e de definir que a maior potência do mundo tarife um país, é a completa falência da diplomacia de Lula e a completa incompetência de um presidente, de um chefe de Estado, de negociar com outro Estado, que é o Estado americano. Nós sabemos que... por que eu discordo do senador Randolph? Porque os Estados Unidos, eles tarifaram dezenas, talvez uma centena de países no mundo. E a diferença de conduta, de postura, foi que esses países procuraram os Estados Unidos da América, inclusive fazendo plantão em Washington, aguardando o momento que o presidente Donald Trump e sua equipe pudessem atendê-los. Completamente diferente do Brasil, que, por exemplo, o nosso chanceler estava na Europa, discutindo o COP, e a embaixadora brasileira estava em férias durante toda essa confusão. O que o Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos, e sim fez, foi pedir sanções a Alexandre de Moraes. A Lei Magnitsky foi uma conquista de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo devido aos processos atropelados, que nós sabemos que não houve golpe de Estado no Brasil. Não existe golpe de Estado sem arma, não existe golpe de Estado num domingo de recesso parlamentar feito por velhinhas, a maioria idosos, com bandeira, com Constituição e com Bíblia na mão, né? E, mais ainda, o tarifaço foi uma forma global que os Estados Unidos viu que vários países exportavam gratuitamente, ou seja, sem nenhum tipo de taxa, para os Estados Unidos, e quando os produtos americanos eram exportados para outros países, que era o caso do Brasil, eram muito taxados. Então foi uma forma, ele até justificou que era um processo político de caça às bruxas, no entanto, não foi uma medida unilateral contra o Brasil, mas sim foi uma medida global. Qual foi a sua segunda pergunta, Juliana? Sendo entre os dois, significa para a direita e para a esquerda aqui no Brasil, isso. Sim. E o aceno do presidente Trump, ele senta, inclusive com opositores clássicos e tradicionais como a China, ele senta com Xi Jinping, ele senta com Vladimir Putin, ele sentou esses dias com o presidente da África do Sul, ele senta e conversa. Ele é um exímio negociador, até porque a sua história é marcada por suas empresas, suas grandes empresas. Então, o que eu lamento é que o Brasil precisou ser tarifado em 50% e precisou um aceno do presidente americano para que Lula, então, se dispusesse a conversar. E isso é inaceitável. Como eu disse, a embaixadora dos Estados Unidos, a embaixadora brasileira nos Estados Unidos estava em viagem
de férias, não retornou de férias durante o tarifaço, e o nosso chanceler estava na Europa. Não tiveram o cuidado, não tiveram a preocupação de viajar para os Estados Unidos, como comitivas do mundo inteiro fez, para proteger as empresas brasileiras por um único motivo, Juliana: por questões ideológicas, por questões políticas, que devem estar abaixo dos interesses comerciais da nossa nação. Senador Randolph, o que esse aceno pode representar para a direita e a esquerda aqui no Brasil? Tempo com o senhor. Juliana, meu querido colega Jorge Seif, deixa eu lhe dizer uma coisa. No caso, você fala das férias da embaixadora brasileira, um período de férias que ela tem direito. No caso dos Estados Unidos, o governo de Trump sequer encaminhou para nós até agora o embaixador. Quem diz que as sanções são contra o Brasil não sou eu, é o próprio Eduardo Bolsonaro. Eu vou recuperar aqui uma das várias entrevistas que ele deu, uma BBC, em que ele diz o seguinte: Eduardo Bolsonaro diz que brasileiros entendem que tarifaço de Trump é sacrifício a ser feito. Nossa liberdade vale mais que a economia. Engraçado que na pandemia da Covid-19, eles diziam o inverso. Vocês vão sacrificar a economia por conta das vidas? E isso levou a 700 mil brasileiros caminharem para a morte. Mas veja, a atuação é o senhor Eduardo Bolsonaro que diz que a atuação dele é um sacrifício que os brasileiros têm que fazer. Que a atuação dele contra o Brasil, tarifando o nosso país, gerando desemprego, como o próprio colega senador Seif falou, aí em Santa Catarina e em todo o Brasil, é um sacrifício que deve ter. Um sacrifício em nome de quê? Um sacrifício para tentar inocentar o pai, para tentar a anistia ao pai, pelo julgamento que ocorreu, um sacrifício por não concordar com os encaminhamentos que estão sendo dados por nossas instituições. Como eu já disse, divergência entre nossas instituições, nós resolvemos aqui, nós resolvemos no Congresso Nacional, nós resolvemos no Executivo. Atuar contra os interesses do Brasil só por conta de que quer anistia para o pai, quer que o pai participe da eleição presidencial, ora, isso é um ato de lesa pátria, isso é um ato claramente contra os nossos interesses. O aceno ontem dado, Juliana, pelo presidente Trump, é a prova da mão estendida que o Brasil sempre teve. O Brasil, o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, não tem questão ideológica com ninguém. Se tivesse, o Brasil não reunia com o presidente da Argentina, com o senhor Milei. Se tivesse, o Brasil não recebia o senhor Milei aqui em encontro do G20 no Rio de Janeiro e não iria para Buenos Aires participar de reunião de Mercosul. Se isso fosse verdade, não teria relação entre o Brasil e a Argentina, se fosse relação ideológica. O único ataque ideológico que está tendo é do lado de lá. E isso está expresso, não é pela minha manifestação, está expresso na primeira carta de agressão ao nosso país, exarada pelo senhor Donald Trump. Eu exulto, eu vejo com muita alegria. Aliás, ainda bem que teve esse encontro casual, como disse o próprio presidente Trump, de 36 segundos entre ele e o presidente Lula. E eu também entendo o presidente Donald Trump. É difícil um cidadão deste mundo resistir ao charme de Luiz Inácio. Então bastou esses 36 segundos, esse primeiro encontro, para o próprio presidente Lula hoje dizer que está à disposição para dialogar. Desde o início, a mão do Brasil tem sido estendida para o diálogo. Que bom que o diálogo está ocorrendo, porque esse diálogo, a partir de agora, não pertence nem à direita nem à esquerda. Ele pertence ao Brasil. E em torno do Brasil nós temos que estar unidos. PEC da blindagem. Senador Randolph, o Senado expõe a Câmara ao enterrar essa PEC tão criticada também pela opinião pública? É absoluto, Juliana. O Senado hoje só ratificou o que tinha sido manifestado nas ruas do Brasil no último domingo. Essa PEC, ela já nasceu rejeitada pela mobilização de milhões de brasileiros. Veja, essa proposta de emenda constitucional, a argumentação primeiro sobre ela era restaurar um texto da Constituição que vigorou entre 1988 a 2001. Em primeiro lugar, esse texto da Constituição de que para algum parlamentar ser processado precisaria de autorização prévia do Congresso Nacional foi superado pelo tempo. Esse texto da Constituição foi exarado, um texto constitucional nesse período, por uma circunstância. A Constituição de 1988 vem sob o peso de uma ditadura que o Brasil vivia em que as prerrogativas e garantias parlamentares não eram assegurados. Não era a realidade em 2001, quando corretamente o reformador constituinte decidiu mudar o texto da Constituição, porque se tratava, já naquele tempo, de uma blindagem indevida. O que estava se buscando era primeiro restaurar isso. Indevido, inaceitável, e inclusive contra o próprio texto da Constituição, porque no artigo 5º da Constituição, no seu caput, dizia e diz, em alto e bom som, todos são iguais perante a lei. Essa proposta de emenda constitucional, a rigor, criaria uma casta de mais ou menos 600 e tantos privilegiados que teriam a proteção de seus próprios pares em detrimento dos outros milhões de brasileiros. Essa é
a primeira contradição. Segundo, ela restaurava algo que o parlamento já superou há 10 anos, que é o voto secreto. Ela restaurava o voto secreto para o julgamento de parlamentares, que foi um avanço civilizatório, democrático e institucional de nossa Constituição, a partir de clamor das ruas e atendido pelo parlamento. E, em terceiro lugar, ela criava uma figura nova, trazia a figura de presidente de partido, não sei por quais razões, para o bojo dessa proteção e dessa blindagem. A resposta e a rejeição a essa proposta de emenda constitucional não ocorreu hoje, na quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça. Não aconteceu com a proclamação do presidente Davi Alcolumbre. Aconteceu nas ruas. Aconteceu em qualquer pesquisa de opinião que indica que mais de 75% dos brasileiros são contra esse privilégio indevido e descabido. Então, não acredito em nenhum tipo de problema na relação entre o presidente Davi Alcolumbre e o presidente Hugo Mota. Eu tenho certeza que muitos colegas deputados, inclusive, entenderam que a proposta, que após a votação, a proposta era inadequada e o Senado só fez ratificar o que o povo brasileiro já havia proclamado. Senador Seif, o Senado expõe a Câmara ao enterrar de vez a PEC da blindagem? Não, Juliana, eu concordo em parte com o senador Randolfo Rodrigues, porque nós somos um sistema bicameral, né? A Casa Revisora da República é o Senado da República. No entanto, cabe dizer que essa PEC foi do então deputado Celso Sabino, que até semana passada era ministro do Turismo. E eu vejo boas coisas nessa proposta, apesar do Celso Sabino ser base governista, eu vejo que ele tentou, especialmente que ele apresentou essa PEC lá na época que o Daniel Silveira, um deputado, ele foi suspenso, inclusive está preso até hoje, devido a palavras proferidas. O artigo 53, Juliana, já diz que nós, parlamentares, somos invioláveis nas palavras, votos e opiniões. Mas, infelizmente, isso não é uma realidade no Brasil. O texto original proposto por Celso Sabino, eu concordo. E, por isso, no primeiro momento, apoiei, inclusive, a colegas da Câmara a fazer. Mas, infelizmente, foi colocado dentro dessa massa um recheio venenoso. Um recheio que realmente é indigesto, um recheio que prejudicaria a democracia do Brasil, que é exatamente os pontos que o senador Randolfo traz com muita sabedoria. Nós não queremos voto secreto, inclusive eu convido o senador Randolfo e tantos outros a assinarem a minha PEC 71 de 2023 para acabar definitivamente com o voto secreto, inclusive de autoridades no Brasil. Mas veja, nós tivemos votos lá nessa PEC, não só do PL, nem só do Centrão, mas olha, votos do PT e do PDT também, porque imaginávamos que o texto inicial da PEC era muito proveitoso, porque hoje nós temos, Juliana, Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Marcos Duval, Carla Zambelli, Gustavo Gai, Marcel Van Hatten, Carlos Jordi, Alexandre Ramagem, Eduardo Girão, senadora Damares, senador Alan Rick, General Girão, Clarissa Tércio, Flávio Bolsonaro e Gilvan da Federal, todos os deputados e senadores, sendo criminalizados por palavras ou manifestações em redes sociais, o que o artigo 53 da nossa Constituição deveria nos proteger e hoje não nos protege. O Supremo está avançando, especialmente contra a direita brasileira, contra os conservadores, e essa foi uma forma que a Câmara viu para, de alguma forma, proteger o artigo 53 e detalhar o artigo 53. Opiniões, votos e palavras. Eu, enquanto parlamentar de Santa Catarina, o senador Randolfo, enquanto parlamentar do Amapá, nós trazemos bandeiras, trazemos ideias, trazemos cultura, trazemos tradição, trazemos crenças e bandeiras. E nenhum outro poder pode tutelar nossas palavras, ainda que sejam críticas ao Supremo, críticas às decisões do Supremo, críticas ao Executivo. E, infelizmente, hoje existe uma perseguição à direita, porque 75% desses processos contra parlamentares são parlamentares de direita, e por isso essa PEC foi proposta. Senador Randolfo, para a gente fechar, 30 segundos, se o senhor quiser comentar essa questão da proteção à opinião. Rapidamente, me permite recuperar o tempo. O artigo 53 da Constituição fala da inviolabilidade de opinião, palavra e voto. Veja, o que é garantido nesse artigo 53 não é absoluto, é a imunidade material. Não é permitido e não é aceitável para quem quer que seja falar o que quiser. Já foi dito, e tem que ser assim, que não pode um parlamentar dizer eu só não te estupro porque eu não quero. Abre e fecha aspas. Não pode um parlamentar, por exemplo, proclamar coisas do tipo: eu acho que a ditadura matou pouco, eu acho que a ditadura deveria ter matado muito mais. Inclusive o Fernando Henrique Cardoso, como foi dito por um parlamentar no passado, abre e fecha aspas. A imunidade material e a imunidade para as palavras não é imunidade absoluta. Por isso que nós rejeitamos não só a PEC inteira, mas também a PEC pela metade, como queriam criar um instituto de proteção aos parlamentares sobre as palavras e manifestações. Ou seja, ainda bem que hoje o Congresso Nacional foi rejeitada a PEC da blindagem raiz e a PEC da blindagem Nutella.